Já paramos para pensar em como o Brasil cuida de quem dedicou a vida inteira para construir o nosso país? Hoje, a gente vai mergulhar na rede de proteção social criada para os nossos idosos. É um sistema, olha, que todo mundo deveria conhecer. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa: como é que uma sociedade, na prática, garante a segurança e a dignidade de quem já contribuiu tanto? É uma questão que, no fundo, revela muito sobre os nossos valores, né? Ok, então vamos começar por aqui. Antes de a gente falar das soluções, é preciso entender os riscos. E a vulnerabilidade na terceira idade pode aparecer de muitas formas, e nem sempre são aquelas mais óbvias. E o ponto aqui é que a gente precisa expandir a nossa noção do que é violência. Sabe, não é só a agressão física que causa dor. A violência psicológica, aquela que humilha, que isola, a exploração financeira que mexe com o patrimônio da pessoa e até a negligência, que é basicamente uma omissão de cuidado. Tudo isso é igualmente destrutivo. Reconhecer essas diferentes formas já é o primeiríssimo passo para combater o problema. Então tá, como é que a gente percebe que alguma coisa está errada? Os sinais às vezes são bem sutis, mas eles estão lá. Pode ser uma lesão que ninguém sabe explicar, uma mudança repentina de comportamento, a pessoa fica com medo, mais quieta, ou até umas movimentações estranhas na conta do banco. Ficar de olho nesses detalhes não é invasão de privacidade, é cuidado, é um papel de toda a comunidade. Bom, diante de todos esses desafios, qual é a resposta da lei? Vamos avançar agora para ver a promessa fundamental que foi feita para proteger os idosos no Brasil: o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é a nossa base, o nosso alicerce. É a lei que diz com todas as letras que a população idosa tem direitos e que proteger esses direitos é um dever de todo mundo, da família, da sociedade e do poder público. Ele não é só um papel, é uma ferramenta poderosa de cidadania. E essa citação ilustra um dos pilares do Estatuto, a prioridade. A lei determina que as necessidades das pessoas idosas devem vir em primeiro lugar. Isso vale tanto no atendimento do dia a dia, quanto na hora de criar as políticas públicas. É um compromisso formal com o envelhecimento mais digno. Ok, ter uma lei é ótima, a gente sabe. Mas como é que essa promessa que está no papel vira ajuda de verdade, na vida real? É exatamente aí que entra uma sigla super importante, o SUAS, que é o sistema que organiza todo esse apoio prático. Pensa no SUAS como grande motor que faz a proteção social acontecer no país inteiro. Ele organiza, ele padroniza os serviços e assim garante que a ajuda chegue de forma estruturada para quem precisa, não importa se é numa capital gigante ou numa cidadezinha do interior. E para acessar esse sistema, existem basicamente duas portas de entrada. A primeira é o CRAS. O CRAS é aquele ponto de contato inicial, mais focado na prevenção, em fortalecer os laços da família e da comunidade. Agora, se um direito já foi violado, se já aconteceu um caso de violência ou de abuso, por exemplo, aí entra em cena o CREAS, que oferece um atendimento mais especializado e complexo. Certo, a estrutura a gente já entendeu. Mas e na prática? O que acontece no exato momento em que uma pessoa idosa chega num desses centros e pede ajuda? Como é que o sistema funciona ali, no tete-a-tete? Tudo, absolutamente tudo, começa com o acolhimento. E a ideia aqui é muito simples, mas poderosa. Criar um ambiente seguro, onde a pessoa se sinta realmente à vontade para falar. Não é um procedimento frio, burocrático, é uma escuta humana, qualificada para entender de verdade o que está acontecendo. E essa jornada é muito bem estruturada. Primeiro vem essa escuta atenta. Depois, uma equipe com vários profissionais, assistente social, psicólogo, monta um plano de atendimento personalizado, feito sob medida para aquela pessoa. E o mais importante, o apoio não acaba aí. Ele é contínuo, tem acompanhamento, visita em casa, para ter certeza que a situação vai melhorar. Depois de acolher, o próximo passo é o amparo. Dá para pensar no amparo como um grande guarda-chuva de ações práticas. Ele vai desde organizar atividades em grupo para combater a solidão, até tomar medidas urgentes para proteger alguém que está sofrendo violência. E também, claro, conectar essa pessoa a outros serviços, como postos de saúde ou programas de moradia. E aqui tem um ponto fundamental. Nenhuma dessas peças funciona sozinha, isolada. A verdadeira força desse sistema está na maneira como tudo se conecta, como uma coisa leva a outra. Olha só como seria um fluxo na prática. Imagina que um caso de negligência chega no CRAS. A equipe de lá avalia e rapidamente encaminha para o CREAS. O CREAS, por sua vez, pode precisar acionar o Ministério Público para garantir a proteção legal, enquanto, ao mesmo tempo, o sistema de saúde já está cuidando do bem-estar físico da pessoa. É uma rede de proteção funcionando em conjunto, de forma integrada. Mas um sistema ideal não pode só apagar incêndios, né? Ele também precisa evitar que o fogo comece.
Então vamos olhar agora para o lado proativo da coisa. Como impedir que o abuso e a negligência aconteçam? Basicamente, a prevenção se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro são as campanhas, para que toda a sociedade saiba identificar e denunciar a violência. O segundo é empoderar os próprios idosos, com oficinas sobre direitos, segurança financeira. E o terceiro, claro, é a capacitação constante dos profissionais que estão ali na linha de frente. E no fim das contas, a peça mais importante desse quebra-cabeça todo é a própria pessoa idosa. Nada, absolutamente nada, é mais poderoso do que garantir que essa pessoa tenha voz ativa. Seja participando de conselhos, em grupos de convivência ou, no mais básico de tudo, tendo o direito de decidir sobre o seu próprio cuidado. É sobre entregar o leme do barco na mão de quem é o dono da viagem. E assim a gente chega ao final. Vimos que existem leis, que existe um sistema robusto, mas eles sozinhos não são suficientes. A pergunta que fica para cada um de nós é: para além de tudo isso, no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa rua, qual é o nosso papel para garantir que o respeito e o cuidado não fiquem só no papel? Fica aí a reflexão. E obrigado pela companhia nesta análise.